eletromaníacos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, porque está começando agora... Eletrizando, com Enio de Souza. Está começando agora o nosso Eletrizando de hoje. Lembrando sempre que Eletrizando tem produção de Nicole Mandati, vinhetas e designer gráfico de Vinícius Ribeiro e locução de Adilson Silva. E hoje a gente conta mais uma vez com o apoio da MN Eventos. Você que está pensando aí na sua festa de formatura, você que está concluindo seu curso técnico aí, seu curso universitário, eu tenho uma dica para você. www.mneventos.com.br. Dá uma entradinha lá e veja tudo que o pessoal da MN pode fazer pela sua festa de formatura. No programa de hoje, nós vamos falar dos circuitos em paralelo. Circuitos em paralelo. Circuitos em paralelo são aqueles circuitos nos quais os resistores, nos quais as cargas estão dispostas paralelamente à fonte de tensão. Eu tenho uma fonte de tensão e em paralelo com ela eu tenho os resistores. Aqui eu tenho uma representação do que é um circuito em paralelo. O resistor R1 e o resistor R2 estão em paralelo com a fonte de tensão. Nós vamos ver como se comportam resistência, corrente, tensão e potência em um circuito paralelo. Vamos começar pela resistência. A gente viu que no circuito em série, a resistência total é sempre a soma de todos os resistores. Mas e no circuito paralelo? Como é essa resistência total? A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que para diferenciar do circuito série, eu chamo a resistência total de um circuito paralelo de resistência equivalente, tá ok? E posso calculá-la de três maneiras. Se eu tenho apenas dois resistores, eu posso dizer que a resistência equivalente desse circuito é o valor de resistência de R1 multiplicado pelo valor de resistência R2 dividido pela soma dos dois resistores. Então eu tenho aqui essa fórmula matemática para calcular o valor da resistência equivalente em um circuito paralelo. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 me dá a resistência equivalente desse circuito. Mas, se acontecer de existir uma outra resistência em paralelo com essas duas e a fonte, como é que eu faço para calcular? Posso usar essa fórmula aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, quantos resistores eu tiver em paralelo. Então, no caso de existirem mais de dois resistores, eu posso usar essa fórmula aqui. Tá ok? E se acontecer de todos os resistores serem iguais, tem uma outra fórmula que eu posso usar. Tá ok? Posso dizer que a resistência equivalente do circuito é igual a resistência que tem valor igual para todos os resistores, divididos pelo número de resistores existentes. Por exemplo, se eu tenho esses dois resistores valendo 10 ohms, eu posso calcular a resistência equivalente do circuito usando o valor de um deles, 10 ohms, dividido pela quantidade, 2, e descobrir que a resistência equivalente nesse circuito é de 5 ohms. Agora que eu já calculei a resistência, eu tenho condição de calcular as correntes que circulam nesse circuito. Tá ok? Vamos ver aqui, ó. Esse circuito vai ter o seguinte comportamento.
a fonte de tensão vai observar que alimenta os resistores R1 e R2. Então a fonte vai enxergar que alimenta uma resistência equivalente. Sabendo o valor dessa resistência equivalente, a fonte determina a circulação de uma corrente que é total, que sai aqui do seu terminal positivo para percorrer o circuito. Quando chega nesse ponto aqui, a corrente total encontra um nó. E então ela é obrigada a se dividir em corrente I1 e corrente I2. Para calcular o valor da corrente total, basta utilizar a lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a corrente total nesse circuito é igual à tensão da fonte, tensão total, dividida pela resistência equivalente. E para calcular as correntes I1 e I2, como é que eu faço? Eu posso utilizar um método conhecido como divisor de corrente. Assim como na aula anterior nós vimos o divisor de tensão, aqui nós vamos ver o divisor de corrente. O que diz o método do divisor de corrente? O método do divisor de corrente me diz que se eu quero a corrente I1, que nesse caso é a corrente que passa no resistor R1, eu pego a resistência do ramo oposto a R1 é R2, e divido pela soma dos dois, R2 mais R1. Multiplico essa relação pela corrente que vai ser dividida, que é a corrente total. E aqui eu tenho o valor de 1. Para determinar o valor de I2, sigo a mesma lógica. I2 é igual. Se eu quero a corrente no resistor R2, eu pego o valor de resistência oposto a R2. Oposto a R2 é R1. R1 dividido pela soma dos dois, R1 mais R2, multiplicado pela corrente que vai ser dividida, que no nosso caso aqui é a corrente total. Esse é o método do divisor de corrente. Agora que já falamos da resistência e da corrente no circuito paralelo, vamos falar do comportamento da tensão. Como a gente viu na última eletrodica, existe uma propriedade nos circuitos paralelos em que a tensão total da fonte é a mesma em todos os resistores. Então, se eu tenho aqui uma fonte de tensão, uma bateria, por exemplo, de 12 volts, e esses dois resistores, no resistor R1 eu tenho 12 volts, no resistor R2 eu também tenho 12 volts. Por isso eu digo que em um circuito paralelo, tensão total é igual a tensão 1 é igual a tensão 2 é igual a quantas tensões eu tiver nesse circuito. E agora que a gente viu corrente, resistência e tensão no circuito paralelo, vamos ver como se comportam as potências. Vem comigo? Num circuito paralelo, eu vou ter aqui, na fonte de tensão, uma potência que eu chamo de potência total. No resistor R1, eu verifico também uma potência que eu vou chamar aqui de P1. E no resistor R2, eu encontro aqui uma potência que eu vou chamar de P2. Ocorre que no circuito paralelo, a potência total é igual à soma de todas as potências. P1 mais P2, no nosso caso aqui, me dá a potência total. E como eu calculo a potência nesse circuito? Para potência total, eu posso dizer que potência total é corrente total vezes a tensão total.
Através dessa fórmula eu calculo qual que é a potência total fornecida pela fonte ao circuito. Essa potência vai ser o valor da corrente total da fonte vezes o valor de tensão. E posso também calcular esse valor pelas variações matemáticas da fórmula da potência. Posso fazer também da seguinte maneira: potência total é igual a corrente total ao quadrado vezes a resistência equivalente. Ou posso fazer ainda que a potência total é igual a tensão total ao quadrado dividida pela resistência equivalente. Qualquer uma dessas três fórmulas matemáticas me dá o valor da potência total num circuito paralelo. E as potências em P1 e P2? Como eu calculo as potências em P1 e P2? Posso calcular assim, usando também a lei das potências. Potência no resistor 1 é igual a corrente no resistor 1 vezes a tensão no resistor 1. Eu sei que a corrente que passa no resistor 1 é a corrente I1. E sei que o valor da tensão no resistor R1, porque é um circuito paralelo, é a tensão da fonte. Então, I1 vezes a tensão da fonte, a tensão total, é igual à potência no resistor 1. Posso resolver também pelas variações matemáticas dessa fórmula. Posso dizer que P1 é igual a I1 ao quadrado vezes a resistência R1. E posso dizer também que P1 é a tensão do resistor 1, a tensão total, dividida pela resistência 1. Qualquer uma dessas três fórmulas me dá o valor da potência no resistor 1. E no resistor 2? Como eu calculo a potência no resistor 2? Da mesma forma, tá ok? No resistor 2, a potência no resistor 2 será a corrente que passa no resistor 2, a corrente que passa no resistor 2 é I2, vezes a tensão total da fonte, que é a tensão que está sobre R2. Posso usar as variações matemáticas dessa fórmula e posso dizer que a potência no resistor 2 é a corrente no resistor 2 ao quadrado vezes o resistor 2. Ou posso ainda dizer que a potência no resistor 2, no segundo resistor, é a tensão da fonte ao quadrado dividida pelo valor de resistência R2. E dessa maneira eu calculo facilmente as potências no circuito paralelo. Agora é hora da resolução. E agora é a hora que eu mais gosto no nosso programa, a hora da resolução. Para a hora da resolução de hoje, nós temos esse circuito aqui, uma fonte de tensão de 12 volts que alimenta em paralelo um resistor R1 de 3 ohms e um resistor R2 de 6 ohms. Para fazer a análise desse circuito, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a resistência equivalente. A resistência equivalente desse circuito será dada por R1 vezes R2, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. A resistência equivalente desse circuito será 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6. A resistência equivalente desse circuito será 18 dividido por 9. A resistência equivalente desse circuito é igual a 2 ohms. Significa dizer que a fonte de tensão enxerga uma resistência que equivale a uma resistência de 2 ohms. Agora que nós calculamos a resistência equivalente desse circuito e sabemos que ela é de 2 ohms, nós temos condição de calcular as correntes que circulam nesse circuito. Nesse circuito,
A fonte de alimentação enxerga uma resistência equivalente de 2 ohms e faz com que circule uma corrente total. Essa corrente total, ao chegar nesse nó, se divide em I1 e se divide em I2, correto? Vamos lá calcular I1, I2 e IT, e a corrente total. A corrente total é dada pela tensão total dividida pela resistência equivalente. Essa fonte aqui enxerga esses resistores de 3 e 6 ohms em paralelo como se fosse um único resistor de 2 ohms. Então eu tenho 12 volts dividido por 2 ohms, eu tenho que a minha corrente total vale 6 amperes. Agora que eu tenho o valor da corrente total, eu posso calcular I1. Ó. I1, posso usar a regra do divisor de corrente. I1, a corrente no resistor R1, é resistência do ramo oposto, R2, dividido pela soma dos dois, R2 mais R1, vezes a corrente que vai ser dividida, que é essa corrente IT, que eu calculei aqui, e achei o valor de 6 amperes. Então, a corrente I1 é dada por resistência do ramo oposto, 6, dividido pela soma dos dois, 6 mais 3, vezes a corrente que vai ser dividida, que é a corrente de 6 amperes. Então, a corrente I1 será dada por 6 dividido por 9 vezes 6, tá ok? 2/3 de 6, a corrente I1, nesse caso, minha corrente I1 vale 4 amperes. Minha corrente I1 vale 4 amperes. E a minha corrente I2? Vou usar a mesma fórmula para calcular I2. I2, aplico aqui o divisor de corrente. Resistência do ramo oposto. Oposto a R2 é R1. Agora R1 dividido por R1 mais R2 vezes a corrente que vai ser dividida, que é a corrente total. I2 é igual a resistência do ramo oposto, 3, dividido por 3 mais 6, vezes 6. A corrente I2 é igual a 2 amperes. A corrente I2 é igual a 2 amperes. I2 igual a 2 amperes. E aqui cabe mais uma das nossas eletrodicas. Vamos lá, se liga na eletrodica. Se liga na Eletrodica. E a minha eletrodica de hoje é para facilitar na hora de calcular as correntes I1 e I2, as correntes nos resistores R1 e R2. Ao invés de usarmos o divisor de corrente, vamos resolver os valores de I1 e I2 pela lei de Ohm, tá ok? I1, a tensão que está no resistor R1 é a própria tensão da fonte. A gente viu que isso é uma propriedade dos circuitos paralelos. A tensão da fonte está em todos os dispositivos. Então, VT dividido por R1 me dá a corrente I1. Corrente I1 é igual a 12 volts da fonte dividido por 3 ohms. A minha corrente I1 é igual a 4 amperes. E a minha corrente I2? A minha corrente I2 é a mesma tensão da fonte que está também sobre R2, dividido pelo resistor R2. Então, I2 é igual a 12 volts dividido por 6 ohms. Então, a minha corrente I1 é igual a 2 amperes. Essa é a nossa eletrodica de agora. Agora que a gente calculou a resistência equivalente desse circuito paralelo e que a gente calculou também as correntes,
a gente pode calcular as potências nesse circuito. Vamos lá calcular as potências. A primeira potência que eu vou calcular é a potência total. Potência total, olha aqui, ó, vou fazer um círculo do preguiçoso aqui, ó. P igual a I vezes V. Potência total é corrente total vezes a tensão total. Qual é a corrente que eu calculei para esse circuito? Corrente total é igual a 6 amperes. E qual é a tensão da fonte? 12 volts. Então, a potência total desse circuito é 72 watts. Correto? Essa fonte de 12 volts disponibiliza para o circuito uma potência total de 72 watts. Ok, mas posso calcular essa potência usando outras variações da fórmula? Posso, ó. Posso dizer que potência total é a corrente total ao quadrado vezes a resistência equivalente. A potência total desse circuito é 6 amperes ao quadrado vezes 2 ohms. A potência total desse circuito é 72 watts. Ou posso ainda calcular a potência total, ó, por tensão total ao quadrado dividido pela resistência equivalente. Olha só, 12 ao quadrado dividido por 2, eu tenho 144 dividido por 2, eu tenho que a potência total desse circuito é de 72 watts, correto? E P1 e P2, posso calcular também por qualquer uma dessas três fórmulas. É o que a gente vai fazer agora. Olha só, para a gente concluir a análise desse circuito paralelo. Potência no resistor 1 é a potência em R1 que vale 3 ohms. Tá? A potência nesse resistor é dada pela corrente nesse resistor, qual corrente que passa nele, e 1, vezes a tensão que existe nesse resistor. Qual é a tensão que existe nele? É a tensão da fonte, tensão total. Potência 1 é igual a 4 amperes vezes 12 volts. A potência 1 é igual a 48 watts. Muito bem. E a potência 2? A potência no resistor R2. Ela será a corrente no resistor R2 vezes a tensão no resistor R2. Corrente no resistor R2, R2. E a tensão no resistor R2 é a própria tensão da fonte, vezes VT. Potência no resistor 2 é 2 amperes vezes 12 volts. Potência no resistor 2 é igual a 24 watts. Tá ok? Para tirar a prova, para ter a certeza que está certo, eu vou fazer potência total tem que ser P1 mais P2. Potência total é 48 watts dissipado no resistor R1, mais 24 watts dissipado no resistor R2. Potência total é igual a 72 watts e a minha resolução está correta. Se liga na Eletrodica. E a Eletrodica de agora é muito legal. Olha só, num circuito paralelo, a resistência equivalente que a fonte enxerga será sempre menor que a menor das resistências individuais. Isso significa dizer que nesse caso aqui, onde eu tenho um resistor de 100 em paralelo com um de 10 e em paralelo com um resistor de 1 ohm, mesmo sem fazer a conta, eu posso afirmar que a resistência equivalente desse circuito é menor que 1 ohm. Tá ok? Essa é uma eletrodica super importante para concursos públicos, para vestibular. Às vezes cai uma questão dessa, ao invés de fazer uma conta super extensa aqui, você já tem como única alternativa um valor menor que 1 ohm, você já vai e assinala esse valor,
porque você sabe dessa propriedade. Num circuito paralelo, a resistência equivalente é sempre menor que a menor das resistências. Se liga na Eletrodica. Emendando uma eletrodica na outra, anota essa. Em um circuito paralelo, a resistência equivalente é sempre menor que a menor resistência. A corrente total se divide entre todos os resistores. A tensão nos ramos é sempre igual à tensão da fonte, e a potência total do circuito é igual à soma de todas as potências individuais. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso Eletrizando de hoje. Eu gostei muito de fazer esse programa e eu espero sinceramente que vocês também tenham gostado. Muito obrigado pelo carinho e a gente se vê no próximo Eletrizando. Inscreva-se! Se você gostou desta videoaula, deixe seu like e não esqueça de ativar as nossas notificações.